Então, olha só, aqui eu separei para a gente a estrutura quiástica do livro do Apocalipse. Olha só, acompanha comigo. A gente vai ver aqui as sessões que a gente divide do nosso estudo, tá certo? E a gente vai ver o seguinte: a gente vai perceber algo durante esse estudo, que as 7 igrejas de Apocalipse, elas fazem um paralelo com a Nova Jerusalém, lá no final do livro, tá certo? Então, do capítulo 1, verso 10, até o capítulo 3, verso 22, a gente vai ver que ele vai ser paralelo à Nova Jerusalém, lá no capítulo 21, verso 9 a 22, verso 9 também, tá certo? Depois, os 7 selos, eles vão ser paralelos à sessão do milênio. A sessão das 7 trombetas, elas vão ser paralelas à queda de Babilônia. E aí a parte central, que é o quiasma que a gente fala, né, do livro, é justamente o grande conflito e as 7 pragas. Tá certo? Essa aqui é o ponto principal do livro de Apocalipse, é o âmago do livro de Apocalipse. Os capítulos 11 até o capítulo 16. Porque aqui é realizado o destino de toda a Terra. Tá certo? Aqui ocorre o destino de todo mundo. Então, olha só, na primeira sessão, que vai ser a próxima que a gente vai estudar, Cristo aconselha a sua igreja que se encontra em guerra e é espalhada em várias cidades. Essa aqui são as 7 igrejas. Depois, na próxima sessão, os 7 selos, Cristo protege o seu povo aflito, tá? Afligido. O seu povo está sofrendo, mas Cristo continua protegendo eles. Na sessão das 7 trombetas, juízos severos, eles advertem o mundo do risco que o mundo está correndo de destruição. Tá bom? Na sessão do grande conflito, a provação da mulher e dos seus descendentes. Depois, a gente tem a sessão das 7 pragas, onde juízos severos, eles punem o mundo. E aqui é interessante, né? As 7 trombetas, elas advertem o mundo, mas quando chega às 7 pragas, o que acontece? Eles são punidos. Por quê? Aqui nessa sessão do grande conflito, cada um fez a sua decisão, tá certo? Então, depois que cada um fez a sua decisão, vem a punição daqueles que rejeitaram, vem a queda da falsa mãe, que é a queda de Babilônia, lá nos capítulos 19 até o capítulo 19, 17 até o 19. Depois a gente tem o milênio, que é onde Cristo entroniza o seu povo glorificado. Lembra que a gente falou que na volta de Jesus nós vamos reinar com ele? Então aqui Cristo ele entroniza o seu povo glorificado. E depois, por último, a Nova Jerusalém, onde Cristo recompensa a sua igreja, que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. Tá vendo? Então aqui nas 7 igrejas a gente tem a igreja espalhada enfrentando lutas e dificuldades. No final do livro a gente vai ter a igreja unida, tá certo? E desfrutando da paz junto do nosso Senhor. Portanto, a divisão que a gente tem aqui no livro de Apocalipse é a seguinte: do capítulo 1 até o capítulo 14, a gente tem a porção histórica do livro. Ou seja, são eventos que já passaram e eventos que nós estamos vivendo neste momento. Tá bom? A partir do capítulo 15 até o capítulo 22, entra a porção escatológica, ou seja, é a porção que está destinada ao tempo do fim, as últimas coisas, tá certo? O que entra nisso, então? As 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Teve muita gente preocupada, né, querendo saber se as 7 pragas já eram, a Covid, né, a pandemia já eram as 7 pragas que estavam chegando, mas não, não é. Você queria falar alguma coisa, tá? Em quais são os capítulos da Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é do 21 ao 22. Do 21, verso 9 ao 22, verso 9. Tá bom? E aí a gente tem, né, o prólogo e o epílogo, né? O prólogo seria do capítulo 1 até o verso 8, né? Capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, que seria o prólogo, e o epílogo é no capítulo 22, do verso 9 em diante, né? Que é a introdução e o término do livro. Aqui a gente não colocou eles, mas a gente colocou as sessões principais aqui que vão dirigir o nosso estudo. Portanto, vocês já estão sabendo que os principais pontos aqui, né, os pontos mais importantes do nosso estudo, vai ser do capítulo 11, do verso 19, até o capítulo 16, ao verso 21. Tá certo? Que é o âmago do livro de Apocalipse.